Ronaldo, e pegando esse gancho aí, queria abrir um pouco o leque agora. Sobre inflamação cerebral, você falou de solidão, inflamação cerebral, traumas emocionais, inflamação cerebral. E vou te perguntar uma pergunta que eu já te fiz até. Você acha que os nossos cérebros, no geral, estão mais inflamados atualmente do que 50 anos atrás? Existem fatores que estão causando mais inflamação no corpo e no cérebro agora do que no passado? Inegavelmente, né? Inegavelmente. Eu acho que não... A gente... E essa é uma pergunta que nós, especialistas na área, na área de doenças imunológicas, a gente se faz muito. Né? Por exemplo, novamente, vamos puxar a questão da esclerose múltipla. A nossa sensação é que parece ter esclerose múltipla a cada ano que se passa, parece ter mais esclerose múltipla? Sim. Né? E quando você vai falar com um colega da reumatologia, com um colega da gastroenterologia, eles têm uma impressão que as doenças autoimunes estão aumentando. Mas aí eu posso lhe fazer uma outra pergunta. Está aumentando a incidência de tumor no mundo? De neoplasias? Não sei, Os oncologistas dizem que sim. Os oncologistas dizem que sim. Nós temos visto mais tumor que era de pessoas mais velhas. E aí é natural. Quando você vai ficando mais velho, o sistema imunológico ele tem uma dificuldade de tolerância. Então, quebra-se a tolerância, ele tem um erro ali na checagem e a gente tem um maior risco de ter neoplasia. Por isso que as neoplasias são mais comuns em pessoas mais velhas. Mas, e algumas em pessoas mais jovens, pela mesma razão, por uma imaturidade do sistema imunológico. Mas, e quando você começa a ver tumores que eram de pessoas de 60, 70, 80 anos acontecendo em pessoas com 20 e 30 anos? É inflamação. É inflamação em excesso. Nosso cérebro está mais inflamado, nosso intestino está mais inflamado. E existe o eixo intestino-cérebro, que é um eixo de comunicação ali muito forte do intestino com o cérebro. Então, nervo vago, tudo. Está inflamado. Está muito mais inflamado. Olha os adjuvantes. Volta a questão dos adjuvantes que eu coloquei. Conservantes, o que são? São agentes estranhos e adjuvantes que estão sendo colocados no nosso organismo em profusão. Aditivos químicos a todo momento. A gente praticamente não come mais comida hoje em dia. A gente come um processado. Enlatados e processados. Né? Então, isso gera um processo inflamatório? Gera um processo inflamatório. Isso muda a resposta imunológica do nosso organismo? Muda. Lembra lá do repertório lá do nosso cardápio que ele vai fazendo? Ele vai entendendo? Vai, mas a indústria alimentícia, a engenharia, ele vai trazendo coisas estranhas. E a gente tá aqui, felizmente a gente tá sem celular, mas o celular tá o tempo todo aqui, ó. Onda eletromagnética. O tempo todo. Poluição também seria um fator? Poluição, sem dúvida, né? Sem dúvida, poluição. Então, está mais inflamado. Né? A gente também dorme pior. A gente come pior, a gente dorme pior. Não faz exercício físico. E aí você não tem uma neuromodulação. Porque assim, o tempo todo ele está reagindo. Como é que a gente vai lutar contra isso? Né? Aí é um trabalho de melhoria de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. É interessante que essas várias doenças estão se associando à inflamação crônica, que não é aquela inflamação aguda de ficar vermelho e saindo pus, é uma inflamação crônica, mais leve, mas que nem aquele ditado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, aquela inflamação crônica ali, ao longo dos anos, vai causando um efeito no cérebro, no corpo. Por exemplo, a obesidade. A gente sabe que tem uma inflamação crônica na obesidade. Você tocou num ponto que eu ia colocar. Sabe como é que nós chamamos muito isso hoje? Inflamassoma. Inflamassoma. É um estado de inflamação total. Obesidade infantil está diretamente relacionada a diversas doenças autoimunes. Esclerose múltipla está estabelecido como fator de risco. Lembra daquelas... Epstein-Barr, 32 vezes. Obesidade infantil aumenta em 10 vezes o risco de ter uma das causas da obesidade infantil é a alimentação inadequada. E pouca atividade física. Pouca atividade física, pouca exposição solar. É uma criança que está... Vamos pensar na pandemia de novo. É uma criança que passou 2, 3 anos dentro de casa, sem fazer atividade física e comendo. Coisas processadas, né? Doce, chocolate, enfim. E isso cria um ambiente inflamado. Então, a obesidade é um deles. Sabe outro fator de risco muito bem definido, já estudado? Dieta rica em sal.
E para você conservar um alimento, você tem que usar muito sal. Não, né? Então, inegavelmente, a resposta é está mais inflamado. Então, fica esse ambiente inflamado. Esse ambiente inflamado pode não dar em nada? Pode não dar em nada. Mas, às vezes, pode redundar numa doença autoimune. Né? Mas, além das doenças autoimunes, as inflamações crônicas têm se associado a outras doenças também. Por exemplo, doenças que a gente chama de neurodegenerativas, doenças que causam como se fosse uma fibrose no cérebro, vamos dizer assim, em termos mais simples, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tem se associado à inflamação cerebral crônica também. Doenças psiquiátricas, como depressão, têm se associado à inflamação crônica do cérebro. Solidão, tem estudos mostrando, solidão aumenta o risco de inflamação crônica, aumenta o risco de depressão, de Alzheimer, E aumenta o risco de de morte. Parkinson e de morte, Isso. basicamente. Isso. Então, nós estamos inflamados. O que nós temos que fazer para diminuir essa inflamação, doutor Ronaldo? E uma dúvida que muitos pacientes me perguntam é quais tipos de alimento que a gente deve evitar, né? Quais são os alimentos que são inflamatórios, né? Veja só, eu gosto muito agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome de uma nutricionista de São Paulo. Ela é francesa, mas radicada no Brasil. E ela fez um trabalho interessantíssimo sobre emagrecimento. E ela fala um pouco sobre isso, sobre qualidade de alimentos. Então, toda vez que a gente pergunta assim, que tipo de dieta? Aí ela falou assim, bom, aí você pode levar para o radicalismo, né, que é satanizar os alimentos. Então, você tem o radicalismo que é satanizar. Não, isso aqui não pode. O inimigo da vez agora é o glúten. Glúten é o verdadeiro. É o ovo. O ovo foi, mas o ovo passou por uma redenção agora e agora é o alimento do momento. O alimento é maravilhoso. O fato é que eu acho que a dieta boa é desembrulhar menos, desempacotar menos, desenlatar menos, cozinha o que você come. Vá na feira, lembra do seu avô, da sua avó, do povo do interior, compra escolha o seu ingrediente. Né? Se você escolher, você não vai escolher coisa ruim, você não vai escolher coisa estragada, e você cozinha. Aquilo que vem da terra também, isso, né? Via de regra, claro, eu tô generalizando, mas via de regra, isso, você vai estar comendo bem. Você vai estar comendo coisas de qualidade, e comendo bem, é o combustível do nosso cérebro, do nosso corpo. A tendência é da gente reduzir essa inflamação, respondendo a sua pergunta. Eu acho que seria uma das formas de minimizar isso, né? Mas não é um alimento milagroso, pessoal. Não entre nessa ideia. É alimentação saudável como um todo. Não adianta só, vou comer aqui um suplemento de ômega 3, vou tomar. Isso. Não vai resolver. Tem que ser uma alimentação saudável. Isso que é mais importante. E, Ronaldo, o que mais que a gente pode fazer? Acho assim, se a gente extrapolar isso para saúde cerebral e saúde como um todo, acho que sempre é convívio social. Vou pegar o que você falou. Solidão. A solidão, ela mata. Solidão adoece. Né? Vocês trabalham com doenças neurodegenerativas, vocês sabem bem do que eu estou falando, e nós que somos neurologistas, a gente sabe a triste sequela, o rescaldo da pandemia. A gente sabe o que a gente está vendo. Né? Então, são doenças neurodegenerativas que aceleraram em 2 anos o que a gente vê em 15, o que a gente vê em 20. Isso é solidão. Então, assim, a solidão adoece. Então, é preciso estímulo do convívio social. Isso é importantíssimo. Lembra dos nossos neurônios aprendendo em espelho, né? Então, isso é uma forma. Atividade física. Atividade física, sem dúvida nenhuma, para qualquer doença. É um anti-inflamatório, balanceia, é uma neuromodulação. Sem remédio. Sem remédio. Sem remédio. Novamente, assim, a gente sempre pode procurar respostas fáceis para perguntas difíceis. Então, você pode sempre ter alguém vendendo o suplemento que resolve tudo. O ômega 3, né? E o ômega 3 é isso que é interessante. A indústria pega e vê, aqui surgiu uma possibilidade. Eu fui no Mediterrâneo,
eu vi as pessoas vivendo 110 anos e tendo menos Alzheimer do que outras. Aí ele vai lá, ele vê, olha, é isso. Eu acho que eu vou engarrafar essa dieta. Acho que eu vou engarrafar essa dieta. Ultraprocessada, aditivos químicos. Então, assim, é isso. Atividade física, comer bem. E o sono? Será que o sono também pode... O sono sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? E aí, quando se a gente extrapolar nossa conversa para neuroaprendizado, para cognição, o sono ele é essencial, né? E no mundo que você dorme com o WhatsApp apitando toda hora, você não vai dormir. Não dorme. Você não vai dormir. Exato. Né? A televisão, o WhatsApp apitando, o tablet não. Então a gente não vai dormir. E se você dorme mal, se você tem insônia, aumenta o inflamassoma. Então, se você dorme mal, organismo mais inflamado. Organismo mais inflamado, maior chance do sistema imunológico errar. Né? E se ele erra, ele pode errar e gerar uma doença autoimune, mas ele pode errar e gerar um câncer, uma neoplasia. Um Alzheimer até no futuro, né? Um Alzheimer, depressão, ou Parkinson, que vocês, né? Usando o nome do podcast, né? Da dopamina. Então, eu acho que basicamente é isso. São regras simples, né? Dr. Cooper, no final da década de 70, parece que descobriu a roda, né? Quando ele falou... Ele viveu 100 anos. Ele foi um homem centenário, um cardiologista, que não era exatamente um cientista, mas descobriu que, olha, se você fizer mais atividade aeróbica, você vive mais. E melhor. Né? E melhor. E com melhor cognição. Cognição, né? E com melhor saúde cerebral. Não dá para distinguir saúde mental da saúde física, né? E, Ronaldo, o nosso organismo, todo o funcionamento das células gera dejetos, né? E aí eu acho que o papel da hidratação seria bastante interessante também, né? Para a gente tirar esses dejetos e excluí-los do organismo, né? Então, tomar bastante líquido, eu acho que seria também, complementando aí tudo que você falou, acho que seria interessante, né? Qual a sua opinião? Sim, sem dúvida, né? Você vai melhorar as reações enzimáticas, você vai dar maior qualidade pro funcionamento do sistema imunológico e pro funcionamento celular. Então, é a regrinha das dicas de avó. Né? Durma na hora. Fala aí as dicas da sua avó. Vai lá, Ronaldo. Fala aí pro pessoal. A avó é sempre uma sábia. Né? A avó e a mãe é sábia. A gente que às vezes não escuta, né? Mas é isso. Ó. Meu filho, durma cedo, não pode dormir tarde. Cova os dentes. Tem que ir pra cama toda hora, na hora certa e acordar na hora certa. Né? Ela não sabe, ela pode não saber de neurociência. Mas ela aprendeu que o menino fica melhor desse jeito. Aí ele tem que escovar os dentes, por quê? Porque é higiene. Higiene, como a palavra diz, higiene é saúde. Né? Então não tem saúde sem higiene. Então é difícil ter saúde se você não tem saneamento básico, se você mora num lugar com... É difícil ter saúde. Então, você tem que tomar banho, meu filho. Você tem que escovar os dentes. Meu filho, você tem que comer melhor, você tá comendo só porcaria, você tem que sentar e comer arroz com feijão. Então, é isso, a regra básica da vida é essa. Meu filho, você não pode ficar muito tempo na televisão, na época que você assistia televisão. Agora, meu filho, você não pode ficar no YouTube muito tempo, você não pode passar 4, 5 horas no YouTube. Meu filho, você tem que ter amigos, você tem que fazer esporte, você tem que jogar, sair, você não pode ficar aqui dentro. Então, a dica dica de ouro. Escuta a voz, os avós e os pais. Legal. Então, em resumo, eu acho que a gente pode dizer que a gente vive tempos de mais inflamação, que existem vários fatores que estão predispondo à inflamação, como poluição, alimentação, estilo de vida muito corrido, solidão. A exposição aos eletrônicos, sem dúvida. A exposição a eletrônicos. Então, todos esses fatores, a gente tem que diminuir essa inflamação. A gente tem que tomar medidas ativas para ser menos inflamado, anti-inflamatórios, como atividade física, sono e uma vida saudável. Felicidade, tá? Felicidade é anti-inflamatória. Você tem trabalhos, da mesma forma que eu coloquei que o luto e a tristeza, ele adoece, ele leva uma reação imunológica que é ruim para o organismo, muitas vezes exacerbada, a felicidade também modula. A felicidade é neuromodulação. A felicidade aumenta a dopamina.
Legal. né? Não é o neurotransmissor da felicidade? Pois é. Né? E a gente não tem que buscar isso em comprimido. A gente não tem que buscar isso no outro. A gente pode filosofar aqui agora, né? A gente pode filosofar. Mas a gente tem que buscar isso no nosso estilo de vida, nosso jeito de viver, sem dúvida nenhuma. Isso vai te afastar do risco de ter doenças como essa? Afasta. Né? Não tem nenhuma certeza aqui. A gente não está trabalhando com certeza. Mas você reduz as odds, né? A gente reduz as probabilidades. O que depende da gente, a gente faz. O que não depende da gente é imponderável da vida. Aí não está no nosso controle. Mas a gente, fazendo isso, acho que a gente tem uma maior chance de viver bem. Legal. Então, acho que vamos finalizar com essa frase aí. Fazendo isso, nós temos uma maior chance de viver bem. As dicas de ouro da avó do Ronaldo. Então, pessoal, comentem. Dona Margarida. Aí. Dona Margarida. Obrigado, Dona Margarida. Pessoal, comentem aí, falem o que vocês acharam. Vocês acham que o cérebro está inflamado, o seu corpo está inflamado? Vocês estão tomando medidas ativas para diminuir essa inflamação? Vocês têm alimentação saudável? Vocês cuidam do seu sono? Comentem aí, curtam e nos sigam. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Um abraço.